Olá, olá. Hoje eu vou falar sobre outras técnicas para calcular volume. Yay! Então a gente vai falar sobre sólidos de revolução. Bem, resumindo, ao invés da gente só cortar o sólido antes, como a gente estava fazendo no último treco, a gente vai, por exemplo, é pra gente calcular a área de o volume de linha, sabe? Que, por exemplo, se a gente tem essa curva aqui e a gente girar, digamos assim, tipo, rotacionar e formando infinitas vezes, e formando vários gráficos, tipo, vai ficar aqui um, outro, outro aqui e tal. Vai formando uma esfera. Vocês conseguem ver a esfera? Ficou bem mais ou menos, mas tipo, vai formando uma esfera, basicamente, e aí a partir disso, isso, quando você vai ficar rotacionando um sólido, basicamente, você consegue formar um meio que, um, um treco. Tipo aqui, a gente ficou rotacionando isso aqui várias e várias vezes, até que uma hora a gente conseguiu formar uma esfera gigante. Aí, também, se a gente rotacionar isso aqui, a gente vai formar um trapézio, se a gente ficar girando várias e várias vezes. Entenderam? Basicamente essa é a ideia, a gente ficar girando o treco. Aí a gente consegue calcular o πr quadrado e aí, E aí a gente é feliz quando a gente olha horizontalmente, pelo menos, se a gente olhar isso aqui de frente, digamos assim. Aí vai ser tipo isso aqui. Mais ou menos isso aqui que a gente enxerga. Vai ser uma bola, uma bolota. Aí a gente fica calculando as circunferências e aí, integral de A até B de π vezes f de x ao quadrado dx, porque nesse caso, ó, o raio, ele é equivalente ao y, ao f de x. Então, tipo, se a gente quiser, por exemplo, aqui uma circunferência aqui, o raio vai ser esse f de x aqui. Tá desproporcional, mas, vocês entenderam a ideia. Aí aqui é um exemplo da gente calcular uma de um como fala? Eu escrevi o nome errado, era elipsoide ou sei lá o que. Mas resumindo, a gente consegue calcular o volume a partir dessa formulinha aqui. Aí a gente pega o f de x, que é o r é igual a raiz de 4 menos x quadrado sobre 2, a integral de menos 4 até 4 de π vezes f de x ao quadrado. Aí por que menos 4 até 4? Ó, nos elipsoide, capsoide, sei lá o que é o nome, oide, aqui o x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4, ele indica pra gente o tamanho do x e do y. Tipo aqui, se o y é igual a 0, o x pode ser igual a mais ou menos 4, que é x ao quadrado sobre 16 mais 0 é igual a 0. Não, é igual a 1. Aí passa multiplicando, 16 é igual a x ao quadrado, x é igual a mais ou menos 4. Então, quando x for igual a mais ou menos 4, isso não vai ser 0. E o mesmo a gente consegue fazer com x igual a 0. Entenderam? Basicamente essa é a ideia. Se quiserem ver aqui os meus cálculos, tá tudo aqui. E aí, eu vou dar meio rushada essa aula, não vou mentir, porque eu quero fazer bastante exercício hoje de integral. Quero tentar retomar um pouco, sabe? Tá, volume por cascas cilíndricas. Ó, a ideia é que a gente, ao invés de rotacionar no eixo X, a gente rotaciona no eixo Y. Aí, ó, aqui estão alguns exemplos rotacionando no eixo Y. Tipo, ó, aqui a gente vai rotacionando várias, várias vezes, e aí vai formando um cilindro, um cone, sei lá, tanto faz. Entenderam? Essa é a ideia. Aí, a ideia é que a gente vai fazer cilindros a partir disso. Que aí a gente vai fazer várias cascas cilíndricas. Tipo aqui, a gente tem isso aqui. A gente vai lá, rotaciona, aí forma esse trecão aqui. Aí a gente vai dividindo em infinitos cilindros. E a partir desses cilindros, a gente consegue uma aproximação do volume. Aí o volume de cada cilindro é equivalente a π vezes h vezes 2r vezes d.
Delta R é equivalente a π vezes f de xi vezes 2xi vezes delta x. O xi, o 2xi, sei lá o que, eles são basicamente x's aleatórios. Então, tipo, para um caso geral, a gente pode só dizer que o volume é equivalente à integral de a até b de 2πx vezes f de x dx. Aí aqui vai formando vários cilindros e infinitos cilindros, basicamente. Aí, a partir disso, a gente consegue estimar o volume rotacionando verticalmente, no eixo Y. Aí, no eixo X. Eles não vão ficar com uma fórmula igual, mas os dois vão dar a mesma coisa. Aqui a gente ia fazer um exemplo usando lá o elipsoide, sei lá o que, mas acabou que não ia dar certo, mano, porque se a gente rotacionar no eixo Y, vai formar um trecão assim. Então, tipo, já se a gente rotacionar no eixo X, aí forma isso aqui. Então vai formar duas coisas diferentes. Então, no final desistimos. Mas aí a gente fez do 2x ao quadrado menos x ao cubo. Que aí vai ficar 2πx vezes 2x ao quadrado menos 3x dx, que é igual a 2π integral de a até b de 2x ao cubo menos x à quarta. Que é equivalente a 16π menos 64π sobre 5, que é 16π sobre 5. É basicamente isso, mano. Eu não tenho muito o que dizer. Tipo, é muito questão de ter a visão, digamos assim. E eu não fiz muito exercício disso. Aí, por isso, eu quero avançar rápido na integral pra conseguir chegar nisso e fazer mais exercício. Aí, sei lá, mano. Eu não tenho muito o que dizer. Eu não tenho muito bem como explicar, porque eu, sincero, é a primeira vez que eu tô aprendendo também isso aqui. Então, eu não tenho conhecimento prévio. Então, a explicação é bem caca, sinceramente. Mas é basicamente você girar ah, um, a curva do treco, ou no eixo Y ou no eixo X. Aí você olha qual que vai dar certo, e aí você pega bola ou cilindro ou sei lá o que. E aí você, a partir disso você faz um. Você estima o volume de um sólido. É isso, mano. Resumindo, não tem muito o que dizer, então. Tchau, tchau.